Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, o tema da nossa aula de hoje é números primos e compostos. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria tratar com vocês um pouquinho sobre a questão histórica dos números primos, porque a gente estuda sobre os números primos, sobre o que são eles, mas muitas vezes a gente não consegue entender a importância dos números primos no nosso cotidiano. Nos dias atuais, os números primos são fundamentais para que a gente consiga coisas como criptografia, programação de computadores, para desenvolver sistemas, inclusive na área médica. Os números primos formam chaves que são essenciais para proteger, por exemplo, dados de pacientes. Na área financeira, os seus dados, a sua movimentação financeira, tudo isso é protegido de alguma forma num sistema, e esse sistema utiliza os números primos. Então, os números primos são números muito especiais e que interferem em todas as áreas da nossa vida. É uma parte da matemática, como a maior parte da matemática é muito útil para a gente, os números primos especialmente representam uma área que é indispensável para o avanço da tecnologia e da ciência no mundo inteiro. Então, por isso eu queria parar um minuto para a gente entender o que eles são, da onde eles vêm, como começaram a estudar, quem foi que inventou essa história de que existem números que são diferentes de outros. Eu queria que vocês entendessem de uma forma mais geral sobre o que são números primos do que simplesmente o que está escrito no livro didático de vocês, o que o professor explica e pede para vocês decorarem todo ano, tá bom? Então, a primeira coisa interessante é que nós estamos no ano 2020. Parece que a matemática é muito moderna em 2020, mas na verdade, tudo que nós estudamos hoje vem dos tempos muito antigos. A matemática ela vem evoluindo desde antes de Cristo, sabe? Desde o tempo pré-histórico, a matemática vem se desenvolvendo. E os números primos, o primeiro relato que a gente tem do surgimento dos números primos na história da matemática é por volta do ano 500 a.C. Olha quanto tempo tem, nós já estamos em 2020. Então, como foi em 500 a.C., a gente tem aí 2.500 anos de conhecimento desses números que são especiais. Óbvio que lá em 500 a.C., os números primos não representavam o que eles representam hoje, porque hoje a gente tem uma evolução muito grande da ciência e da tecnologia, enquanto que naquela época a ciência estava bem começando. Mas assim, existia uma escola que é muito famosa entre os matemáticos, entre os cientistas em geral, que é a escola pitagórica. Essa escola recebe esse nome, escola pitagórica, porque o nome do patrono dessa escola é Pitágoras. E Pitágoras foi um matemático, um filósofo, que trouxe uma quantidade inestimável de conhecimento matemático para os dias de hoje. Hoje em dia nós ainda estudamos muitas coisas que foram descobertas por esse matemático que viveu lá por volta do ano 500 a.C. Apesar da matemática estar numa era bem moderna, da gente estudar muita coisa, muito do que a gente estuda hoje já foi estudado e a gente usa o que foi estudado há muitos anos atrás. Uma dessas coisas são os números primos. Lá naquela época, quando a escola pitagórica, que foi representada por Pitágoras, juntamente com muitos estudantes que tinham em volta dele, estudou sobre os números primos, eles não tinham a menor ideia do que eles representariam. Naquele primeiro momento, os números primos eram uma espécie de números mágicos, sabe? Vamos supor, místicos. Aí, naquele período, eles acreditavam muito em coisas místicas. Então, os números primos representavam números místicos para eles. Eram números que eram diferentes. Enquanto você podia pegar qualquer número e dividir em vários pedacinhos, eles perceberam que tinham alguns números especiais que eles tentavam dividir por vários outros e não conseguiam. E aí eles ficaram intrigados com essa situação e começaram a estudar especificamente esses números e começaram a tentar encontrar mais números desses. Descobriram o número 2, o número 3, perceberam que não era possível dividir o número 2 por nenhum outro número e que somente por ele mesmo, obviamente, e pelo 1, porque o 1 divide todo mundo, como a gente já estudou na aula passada.
E aí foram descobrindo outros números. Como era uma quantidade muito pequena de números que foi sendo descoberta, o que eles fizeram? Eles entalhavam esses números para que não se perdesse, sabe? Não existia computador, internet, não existia papel, né? Não existia nada disso. Então eles pegavam uma pedra, né? Que era a forma que eles tinham de guardar as coisas no passado, e entalhavam os números primos novos que iam sendo descobertos. E aí cada pessoa que ia se interessando por essa área da ciência, que ia tentando descobrir, começava a procurar novos números primos. Num primeiro momento, a ideia deles era descobrir todos os números primos. Eles achavam que em algum momento eles iam conseguir encontrar todos os números primos que existem. Não existia nenhuma técnica para se descobrir um número primo. Então o que eles faziam? Eles iam na marra, eles iam pegando cada número e dividindo por vários outros e tentando ver se dava para dividir. E aí quando eles percebiam que não tinha como dividir, eles botavam lá, ó, esse número aqui é primo. E aí foi assim que eles foram criando e aumentando essa tábua de números primos, sabe? Porque era feito assim, uma coisa bem experimental. E foi se difundindo o conhecimento desse tipo especial de números por todo o mundo. Existem registros da Grécia em que os números primos também estavam sendo estudados, e foi lá na Grécia que um matemático que também é super famoso, que é conhecido assim por todo mundo que estuda um pouquinho de matemática, chamado Euclides, escreveu no ano 300 a.C. um livro, que é um livro que foi tão bom. Imagina uma pessoa escrever um livro tão bom que fica sendo estudado aquele livro durante milênios. Então, foi isso que aconteceu. O matemático Euclides escreveu um livro que se chama Elementos de Euclides. Na verdade, posteriormente foi uma coleção de livros. E nós, que estudamos matemática, os físicos, a gente usa até hoje essa coleção chamada Elementos de Euclides. Nós estudamos na escola coisas que ele escreveu lá no ano 300 a.C. E uma coisa interessante nesse livro é que ele estudou um pouco mais a fundo os números primos e ele conseguiu descobrir algumas propriedades dele. E aí foi assim que esses números foram tomando forma, assim que ele foi percebendo que esses números foram ganhando assim nome, formato, entendeu? Foi descoberto que o único número primo par é o número 2, que qualquer outro número par ele é divisível por 2, então não pode ser primo, porque os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo ou por 1, porque 1 é o divisor universal. Esse período da história da matemática foi interessante porque várias pessoas que se interessavam pelas disciplinas de exatas, que tinham um pensamento filosófico, matemático e que estavam buscando conhecimento matemático, passaram a se dedicar a descobrir novos números primos. Num primeiro momento, acreditavam que os números primos eram finitos, que em algum momento alguém ia conseguir descobrir o último número primo e ia fechar, e aí todo mundo no futuro poderia decorar aquele grupo de números primos e pronto. Posteriormente, foi demonstrado matematicamente que não era possível encontrar o último número primo, que os números primos são realmente infinitos, assim como todos os números, assim como os números naturais, que a gente vem estudando também. E aí o que aconteceu? O mais desafiador é que quando os números vão ficando muito grandes, é complicado, porque pensa assim, eu vou descobrir um número primo, descobri, 7 é primo. Beleza, como que você vai ter certeza que 7 é primo? Você tenta dividir 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 você já sabe que dá, pronto, fechou, facinho, né? Agora, quando o número primo é 43, 1.500 e alguma coisa, 7.900, imagina você dividir esse número por todos os números que vêm abaixo dele, porque num primeiro momento, a ideia era só de sair dividindo por todo mundo. Então, assim, por várias vezes tentaram encontrar fórmulas para se descobrir novos números primos, e repetidas vezes essas fórmulas se demonstravam ineficácia. Mas um matemático que ficou muito conhecido porque ele conseguiu realmente descobrir um método de encontrar números primos que durante um período foi um método muito útil e até hoje é utilizado para números pequenos, foi um matemático chamado Erastóstenes. Nome estranho, né? Eu sei, esse pessoal antigamente botava esses nomes assim nos filhos.
Não sei, podia botar Maria, podia botar João, mas não, botava esses nomes. Então, ele descobriu um método que depois ficou conhecido como crivo de Erastótenes e que a gente vai usar hoje para descobrir novos números primos. Óbvio, não novos, né? Porque os números primos que foram descobertos os últimos números primos que foram descobertos já estão na casa dos, sei lá, milhões, bilhões. Então, para a gente descobrir, não dá para utilizar esse crivo, porque a gente ia ficar fazendo conta para sempre e nunca ia achar. O último número primo que eu me lembro que foi descoberto, se eu não me engano, foi em 2016. E o homem que descobriu foi premiado assim com muito dinheiro na época. Eu acho. Eu acho que foi 2016. Depois eu procuro melhor. Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui o método que esse matemático criou e que a gente vai utilizar e vai ver que ele é legal mesmo para descobrir. Então, eu gostaria de ter um espaço maior, porque o legal é fazer assim com mais números. É bom você fazer assim, escrever de 1 a 60. É um exemplo que seria, na minha opinião, um exemplo bom, escrever de 1 a 60. Mas como eu só tenho esse quadro aqui em casa, que é da minha filhinha, eu escrevi de 1 até 20. Mas já dá pra gente ver como o crivo funciona. Bom, primeira coisa, você vai analisar o número 1 e vai pensar, o número 1 é primo ou não é primo? Então, o número 1, ele não é primo. Você pode até estranhar essa informação, porque afinal de contas, a definição de número primo é que ele seja divisível por ele mesmo ou por 1. E o número 1, ele só é divisível por ele mesmo e por 1 que é ele mesmo. Então, ele se enquadra no critério de números primos. O problema é que todos os números do mundo são divisíveis por 1. Então, se o número 1 fosse definido como primo, então ele seria o único primo do mundo, porque todo mundo seria divisível por 1, entendeu? Então, ele não é considerado nem primo, nem composto, que é o que a gente vai estudar logo depois, a gente vai estudar o que é composto. Então, a gente vai riscar o número 1, porque ele não é primo. Aí a gente vai analisar o número 2. Aí você vai tentar dividir o número 2 por todos os números anteriores. Aí você vai parar, vai pensar, beleza. 2 só é divisível por 2 e por 1. Então, você vai fazer um círculo em volta dele. Porque 2 é um número primo. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar todos os próximos números que tem na sua listinha e vai ver se os próximos números são divisíveis por 2. Vamos lá, 3 é divisível por 2? Não. 4 é divisível por 2? Sim. Aí você vai riscar, porque ele não é primo. Como a gente já sabe hoje que todos os números pares são divisíveis por 2, então de cara a gente já vai riscar todos os números pares. Tá bom? Beleza, então a gente já eliminou um monte de coisa daqui. Agora vamos analisar o número 3. O número 3, ele é um número primo? Vamos pensar. Dá para dividir 3 por 2? Não. Dá para dividir 3 por 1? Dá. Então, 3 só dá para dividir. Só é possível dividir 3 por ele mesmo, que é o 3, ou por 1. Então, ele cabe na definição dos números primos. Então, a gente vai circular. Aí, o que a gente vai fazer? Todos os próximos números que são resultado da multiplicação de 3 por alguma coisa, a gente vai riscar, porque o número primo, ele não pode ser resultado da multiplicação de 2 números, de 2 ou mais números. Ele tem que ser um número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Então, beleza. 3 vezes 2, 6, já está riscado, eu não preciso. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, já está riscado. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, já está riscado. Como nossa lista só vai até o 20, acabou. Aí, o 4 já está riscado, não precisamos analisar, vamos analisar o 5. A gente vai tentar dividir 5 por 4, por 3 e por 2. Aí a gente vai ver que não conseguiu dividir 5 pelos números que vêm antes, só por 1. Então, a gente vai perceber que ele é um primo e vai fazer uma bolinha. Aí a gente vai fazer na nossa cabeça assim, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, vai procurar o 10, já está riscado. Beleza. 5 vezes 3, 15, já está riscado. Beleza. 5 vezes 4, 20, já está riscado. Acabamos aqui porque 20 é o nosso último número. Vamos passar para o próximo número que não está riscado, é o 7. 7, ele é primo, você vai fazer as contas, tentar dividir 7 pelos números que vêm antes, vai ver que não vai conseguir, vai fazer uma bolinha. Beleza. Agora a gente vai fazendo na nossa cabeça. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, vai conferir, já está riscado.
3 vezes 7, 21, passou. Acabamos com 7. Aí a gente vai fazer... O próximo número que não está arriscado é o 11. Aí você vai tentar dividir 11 pelos números que vêm antes. Atualmente a gente já sabe que 11 não é divisível nem por 7, nem por 5, nem por 3, enfim. 11 é um número primo, então vamos fazer a bolinha. Aí a gente vai pensar, 11 vezes 1, 11, tá aqui. 11 vezes 2, 22. Passou, como não está na nossa lista, a gente não vai riscar. Aí vai para o 13. 13 também não é divisível por nenhum dos que vieram antes. E como nossa lista só vai até 20, 13 vezes 2 já está fora. Então a gente vai fazer uma bolinha. Aí o próximo número que não está arriscado é o 17. Mesma coisa dos anteriores. Vai tentar dividir 17 pelos anteriores, vai ver que não consegue e vai fazer a bolinha. E o próximo é o 19, vai fazer a mesma coisa. Tentar dividir pelos anteriores, não vai conseguir, vai fazer a bolinha. Quanto maior a sua lista, mais números primos você consegue descobrir. Eu aqui consegui descobrir que todos esses números que estão com a bolinha, estão circulados, são primos. Eu já tenho aqui uma lista dos primeiros números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, tá bom? Essa é uma lista interessante. E foi usando esse método que muitos matemáticos conseguiram ir descobrindo novos números primos. Óbvio que quando você quer descobrir um número na casa do 1 milhão, esse método se torna ineficaz, porque você vai ter que escrever de 1 até 1 milhão, imagina, para ir riscando. Então, assim, para descobrir uma quantidade pequena de números primos, por exemplo, se você está na dúvida se 23 é primo ou não, você pode fazer o crivo e chegar lá, porque você consegue escrever 20 números, riscar 20 números. Mole. Agora, se você estiver na dúvida se 1.300 e pouco é primo ou não, você não vai ter paciência de fazer. Então, esse crivo de Erastótenes, ele é muito útil para nós que estamos, para vocês, né? Foi muito útil para mim no início também. Quando você está começando a saber qual número é primo, qual não é, quando você ainda não tem na sua cabeça de cor, aí você pode ir fazendo e aí você vai descobrindo quais números são. Com o passar do tempo, com a quantidade de números aumentando, a gente acaba não utilizando mais isso aqui, mas é muito interessante a gente saber como usar, porque a gente vai utilizar bastante, tá bom? Então, pessoal, isso é o que eu queria explicar para vocês sobre a história dos números primos. Óbvio que eu não consegui contar a história toda, porque é uma história muito grande e essa aula foi preparada pensando nos meus alunos do 6º ano. Eu não quero encher vocês, a cabecinha de vocês, de informações que vocês não vão conseguir processar. Mas eu espero que vocês tenham gostado e logo eu vou continuar explicando sobre números compostos. Já vou adiantar que número composto é aquele que não é primo, tá? Se primo só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1, composto é aquele que pode ser dividido e que é divisível por outros números, ou seja, ele é resultado da multiplicação de 2 ou mais números. Por exemplo, 6. 6 é resultado da multiplicação de 2 por 3, então ele é um número composto, tá bom?